Olá, pessoal. Vamos dar início ao nosso módulo Gestão Ambiental. Nós vamos estar discutindo bastante nesses nossos 18 encontros sobre esse aspecto do sistema de gestão ambiental. O nosso enfoque será muito maior na questão sobre o ponto de vista da gestão, essa relação entre uma organização, qualquer situação que seja, uma organização industrial, uma organização comercial e assim por diante, e a relação dela com o meio ambiente. Nós vamos discutir muito essa questão da sustentabilidade ambiental, uma palavra que já está mais do que discutida e mais do que propalada hoje nos meios organizacionais, na sociedade como um todo. E essa sustentabilidade ambiental, o que é? É um grande paradigma contemporâneo e um enorme desafio aos gestores atuais. Por que isso? Porque essa relação entre meio ambiente e organização, ela é uma organização conflituosa dos últimos anos para cá. E desde o início da humanidade, quando se passou até esse processo produtivo, não se tinha preocupação. Por quê? Porque nós tínhamos uma série de recursos ambientais disponíveis, nós tínhamos uma constância de produção e que isso não havia essa necessidade de ter essa preocupação naquela ocasião. Já havia, naquele momento, pessoas e organizações preocupadas com isso, mas era pouco, as suas vozes eram pouco ouvidas exatamente por essa falta e essa necessidade, dessa abundância que nós tínhamos. Hoje, ele é um tema recorrente, tanto nos meios acadêmicos, nas áreas empresariais, no setor público e em todas as outras da sociedade civil, nas organizações não governamentais e assim por diante. E a sociedade, de certa forma, passou a se mobilizar num aspecto em que ela tem essa preocupação. Por que isso, gente? Nós temos consciência de que estamos num ambiente que é a nossa casa. E se nós não tivermos essa preocupação com esse ambiente e com o cuidado com a nossa casa, nós teremos dificuldades de poder cuidar disso no futuro. E o que nós iremos deixar como legado para os nossos filhos e para as pessoas que virão no futuro disso? Nós temos que ter uma preocupação muito séria com relação a isso. Tá? E as organizações têm uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque a sua atividade produtiva gera resíduos. E esses resíduos podem comprometer esse meio ambiente do qual nós estamos inseridos. Esse modelo que nós vamos discutir durante esses 18 encontros vem o quê? Vem contribuir de forma a criar mecanismos que nos permite trabalhar, que nos permite prosperar de uma forma harmoniosa com o meio ambiente. Não é tão simples. Claro, se fosse simples era muito fácil nós resolvermos a situação, mas não é. Nós temos que ter um cuidado, nós temos que ter uma atenção. E quando se tem essa simbiose entre meio ambiente, entre esse ambiente do qual nós estamos vivendo e as organizações e as pessoas que aqui habitam, fica muito mais fácil da gente preservá-lo e dar uma sequência adequada a esse mecanismo. Nós estamos vivendo já num chamado passivo ambiental. O que é esse passivo ambiental? Lembra quando você tem uma conta bancária e você entra no seu cheque especial? Você entra num passivo da sua conta corrente e você passa a ter custos muito altos em função desse empréstimo que você fez do banco. E o banco cobra e cobra caro. Da mesma forma que a natureza está assim. A partir do momento que nós entramos nesse passivo, nesse ambiente, e passamos a tirar coisa mais do que ela teria nos dito que era para nós usarmos, ela vai cobrar. E a forma que ela cobra é extremamente complicada. Tá? Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter constantemente com o nosso meio. E as organizações hoje, sérias, responsáveis, que estão preocupadas com essa sustentabilidade, elas passaram a olhar esse aspecto de uma outra forma, de um outro sistema e de um outro enfoque. Até um estudioso da área do meio ambiente, que é um ecologista, inclusive ele é um escritor que trabalha com vários poemas nessa linha, ele escreveu um texto interessantíssimo, onde tem uma frase que diz o seguinte: já não há meio ambiente, mas preservemos o terço ambiente que nos resta. Veríssimo Andrade. Então, o que é interessante nisso? Ele já considera que não tem meio, metade já foi, só falta um terço. E esse um terço que nós precisamos cuidar, nós como organizações, nós como população, nós como cidadão temos uma responsabilidade de alertar sobre isso. Nós como cliente das organizações, cobrar das organizações essa responsabilidade socioambiental, porque além do ambiente, ela tem um aspecto social. Além disso, e que é interessantíssimo para ela, qual que é? É o aspecto econômico.
Então, o aspecto socioambiental nas organizações é hoje uma das condicionantes para o sucesso nesse novo cenário. É uma forma de torná-la competitiva e economicamente sustentável. O que é essa economicamente sustentável? Quando nós passamos a atuar dentro desse cenário, nós já comentamos anteriormente, nós temos que ter uma organização que ela tenha a sua sustentação como empresa, ou seja, ela tem as suas receitas, as suas despesas compatíveis com os seus custos. Ao mesmo tempo, nós temos uma preocupação constante com o quê? Com o ambiente. É aquela história bem simples da galinha dos ovos de ouro. Se nós matarmos a galinha, nós ficamos sem ovos. Então, nós temos que cuidar muito bem da galinha. E essa galinha, nesse cenário que nós vamos discutir durante esses encontros nossos, é exatamente a questão do meio ambiente e da sustentabilidade ambiental. Então, é bem recorrente nós estamos discutindo isso, já se ouve em várias situações, vários programas de governo já se preocupam com isso. Nós tivemos recentemente discutido no Congresso a questão de uma lei sobre o meio ambiente, principalmente sobre a questão do Código Florestal, que cuida muito mais da questão dessas áreas que são exploradas, principalmente à margem de rio e onde existe mata nativa, que é uma preocupação constante nossa. Para isso, os especialistas da área de gestão criaram um mecanismo chamado Sistema de Gestão Ambiental. É uma ferramenta de gestão que é um aliado na busca dessa sustentabilidade. De que forma que nós podemos trabalhar isso? De que forma que nós podemos conduzir esse processo para que a gente possa buscar essa sustentabilidade de uma forma correta? Para isso, nós precisamos ter o quê? Precisamos ter alguma normatização, alguma orientação que viesse a direcionar as organizações, as empresas, os setores públicos para o quê? Para a busca dessa sustentabilidade. Então, essa norma passou a ser o quê? Como o próprio nome diz, é uma normatização que orienta esse modelo. Essa norma é denominada ISO 14001, a última versão que nós temos no Brasil é 2004. Nós vamos depois, durante os nossos próximos encontros, comentar sobre a questão da evolução dessas normas. Ela surgiu em 1980 e depois disso teve várias outras visões ou revisões que foram levando para isso. Então, a ferramenta de gestão SGA, que é um mecanismo importantíssimo hoje e que está disponível para qualquer organização, ela é um auxílio e um apoio muito grande para o quê? Para que as organizações possam ter essa eficiência. Nós temos um termo também que vem recorrente e sendo discutido de uma forma bastante ampla, que é um termo chamado ecoeficiência. E o sistema de gestão ambiental vai nos dar esse norte do que significa essa ecoeficiência. Que podemos dizer que é a forma como podemos continuar crescendo, mantendo a sustentabilidade das nossas organizações. Essa é uma preocupação constante e buscar essa eficiência operacional, que é uma obsessão dentro dos organismos, que vem desde a época da administração científica do início do século, passou agora também a ser o quê? Uma preocupação com uma eficiência ambiental. De que forma que nós podemos trabalhar com relação com a nossa organização, como nós já comentamos, num ambiente que seja satisfatório. Nós podemos citar alguns exemplos sobre como algumas organizações hoje já estão preocupadas com relação a isso. E aí são algumas organizações de grande porte que passaram a se preocupar com a origem do seu produto, ou seja, da matéria-prima, para que ela possa dar condições adequadas de atendimento ao seu cliente. Por exemplo, os supermercados hoje, algumas grandes redes, não importa ou não trazem carne do Pará. Por quê? Porque normalmente os plantios de carne no Pará são plantios oriundos de desmatamento. Então foi feito um acordo aonde para boicotar essas empresas que produzem carne, ou seja, a produção bovino de corte no Pará. Outro aspecto, por exemplo, algumas empresas europeias não compram soja produzida na região amazônica. Por quê? Porque ela é proveniente de um desmatamento de lá. E para nós encerrar a nossa parte de hoje, só um outro exemplo importante. Aqui no Paraná, da região metropolitana de Curitiba, a fábrica de chamate Leão, ela é um outro exemplo, iniciativa de sustentabilidade. Ela criou um telhado verde, que é um sistema de um plantio de grama em cima do telhado,
que permite isso o quê? Um isolamento térmico, evitando que tenha necessidade de ar-condicionado, ventiladores, e o ambiente se torna mais agradável. Passou a utilizar sistema de coleta de chuvas, cisternas, né, de coleta de chuvas, aproveitando a água da chuva, telhas translúcidas e painéis solares. Gente, então nós ficamos por aqui hoje. No próximo encontro nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão ambiental. Obrigado e até mais.